Olá, queridos amigos, eu sou Ulisses Cavalcante, aqui de Caruaru, professor de Biologia. Estou passando para colaborar com os amigos com um pouco do entendimento do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo inteiro, né? Efeitos, fenômenos naturais, tantas chuvas em pouco tempo, famílias perdendo familiares inteiros, famílias sendo destruídas e pessoas perdendo seus bens, uma loucura. E lá no Rio Grande do Sul praticamente aconteceu um dilúvio. Mas eu não poderia começar sem mandar um grande abraço para cada familiar daquele que está com dificuldade, sinta-se abraçado por todo brasileiro, pelo mundo inteiro, porque nós somos irmãos, irmãos em Cristo, pode ter certeza disso. E parabéns àqueles que estão ajudando, que estão imbuídos de ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão sofrendo muito. É momento disso, dar mãos e ajudá-los. Medicamentos, salvar aquele povo que está sofrendo por esse fenômeno aí, que tem efeitos, tem causas e efeitos, né? Naturais e criados pelo próprio homem. Nós vamos falar rapidinho sobre eles aqui. Mas eu queria dizer aos amigos que antes de nós falarmos em bacia hidrográfica, nas cidades que existem hoje, que nós vamos colocar aqui, eu queria lembrar aos amigos que os nômades, na pré-história, eles não tinham casas, não tinham cidades, mas eles encontravam cavernas para morar, geralmente à margem de leitos de água, de rios, né, de algum afluente, ou de algum empoçado, algum encharcado, qualquer lugar que tivesse água, que ele encontrava pesca, ali próximo, os pastos de animais buscavam água para buscar também sua sobrevivência, então ali próximo tinha pesca, caça e frutas, porque ali próximo de água, as frutas, os alimentos, raízes e outras coisas desenvolviam-se mais rápido e desenvolvem-se até hoje, ou pelo menos era para ser assim. Então os nômades usavam e viviam, pela quantidade também, acho eu, viviam numa harmonia melhor com o meio ambiente. O que aconteceu depois da escrita, depois que o homem descobriu outros meios de sobrevivência? Começou a formar cidades, né? Como aqui em Caruaru, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no mundo inteiro. Então eu vou dar um exemplo aqui do que é uma bacia hidrográfica, como é o funcionamento, e nós quebramos esse conceito de respeito para com o meio ambiente. Nós estamos vivendo próximo às bacias hidrográficas, a maioria das cidades do mundo vivem próximo a bacias hidrográficas, de leitos de água, de uma forma ou de outra, e desrespeito, por isso nós estamos pagando e estamos vivendo consequências. Então, um BH, aqui eu vou botar um BH só para relembrar da bacia hidrográfica, né? E vou tentar aqui construir ou desenhar. Aqui é o rio, ok? O rio principal, e aqui nós temos alguns afluentes, né, que levam e trazem essa água para o rio. Afluentes é todo leito, todo curso de água que traz para um rio principal, para um rio maior, dando origem a uma bacia hidrográfica. E aqui pode ter uma lagoa, que é o caso, só para exemplificar lá, a Lagoa dos Patos, que é a lagoa que tem lá no Rio Grande do Sul, que interferiu, que era muito próximo às cidades e ajudou a trazer consequências para aquelas pessoas. Então, isso aqui é uma ideia de uma bacia hidrográfica. Tem relevos, tem regiões que as bacias hidrográficas elas são formadas por áreas mais altas, como montanhas, serras e outras coisas. Lá naquela área do Rio Grande do Sul, especialmente, são mais distantes e nós temos grandes relevos. E essas áreas com grandes relevos, elas dão a condição da bacia ser uma bacia considerada maior. Só que nós não percebemos isso às vezes. Já é beneficiada aquela região do sul por águas, é uma área de muitas chuvas, né, de recursos hídricos mais abundantes, o índice pluviométrico bem maior do que no Nordeste, aqui onde nós moramos, por exemplo, em Caruaru e aqui nessa agreste de Pernambuco, maravilhoso, mas as pessoas esquecem de um detalhe interessante. Lá tem muitas planícies, né? Essas planícies fazem com que a água do rio e das lagoas, depois de trazida pelos afluentes, elas não encontrem barreiras, né? Além disso, nós construímos as casas nessas áreas, que são áreas chamadas de lagoas, né, de inundação, ou planícies de inundação, melhor dizendo, que formam lagoas, grandes lagoas de inundação, no transbordamento dos rios, ou do rio, ou no transbordamento dessa lagoa principal, criam-se outras lagoas, só que essas áreas foram invadidas. Mas o pior é que, além de invadir essa área, nós quebramos o conceito de bacia hidrográfica harmonizada, eficiente, tranquila. Nós tiramos os cílios. Cílios? Por que cílios? Os cílios, sim. As matas ciliares das margens do rio, que tem uma função fantástica, assim como a função dos nossos cílios, de proteger os olhos. Então, tiramos os cílios. Imagina como é que você vai dormir. Não faça esse teste, tirando os cílios dos seus olhos. Se você tirar os cílios, você vai ter dificuldade. Então, o que aconteceu com nossos rios, com nossos leitos de água, nós tiramos os cílios, as matas ciliares.
Com a retirada das matas ciliares, que são vegetações importantes, e essas vegetações, elas protegem o rio da erosão e protegem as áreas que eram para ser agricultáveis de tanta força nas enxurradas, essa água vindo sem tanta força para cá, quando os rios transbordarem, ela traz, quando nós tiramos ela, toda enxurrada, todo esse afluente, ele vai jogar terra, vai jogar todo tipo de material que tenha no solo por aqui, que seja levado através da erosão, vai jogar no leito do rio, aterrando o rio, assoreando os rios, ou o rio nesse caso. Assoreando a lagoa. Então, uma lagoa dessa podia ter 50 metros, 30, 40, e caber muita água. Esse rio podia ter uma profundidade também muito boa. Ele já não é mais bem porque está sem as matas ciliares, e ele foi aterrado, foi assoreado, e ele sendo assoreado, toda a chuva que bate aqui, se ela for um pouco mais, se for um pouco mais, inclusive lembrando aqui na passagem que alguns fenômenos aconteceram, o El Niño está acontecendo por aí, também estima-se, tem uma possibilidade clara, alguns estudiosos, o pessoal já mostra também que é um encontro de uma frente fria com uma frente de baixa pressão, fez com que as nuvens demorassem mais naquela área e chovesse mais. Então, quando acontece um fenômeno natural desse, que é normal, já levado também por outras consequências globais, digamos assim, ela chove, o índice de pluviométrico triplica, aumenta, até a quantidade de chuvas em pouco tempo, e o rio assoreado, a lagoa assoreada, sem as matas ciliares, e tendo um relevo lá no Rio Grande do Sul em especial, um relevo de planícies, e as casas construídas em área de retas, planas, onde o rio, a água não encontra barreiras, não encontra nenhum obstáculo, são áreas, grandes áreas, né, que são para isso, áreas para alagamento, são planícies de alagamento, então as casas são construídas no local equivocado. Então, se nós não respeitamos todas essas harmonias, nós vamos sofrer as consequências. Sem contar nas nossas cidades, que nós temos um modelo de cidade que a gente não sabe se é moderno ou se é uma coisa arcaica, uma coisa não dá para entender ainda. Nós estamos pagando preço e precisamos nos entender. Redescobrimos o que é um conceito de cidade moderna. Olha, se a bacia hidrográfica tem esses efeitos aqui, eu falei lá atrás que o efeito esponja, ela recebe a água das chuvas, ela encharca o solo e diminui a mandada para o rio. Olha o que nós quebramos. Efeito esponja não está existindo em muitas áreas, porque as cidades são imensas, muito grandes, elas são todas elas pavimentadas, ou seja, calçamento, asfalto, transformando a rua em grandes afluentes retos. Quanto mais reto, mais bonito. Então, velocidade dos carros, eu não vou deixar de passar isso, muitos acidentes, lombadas, de todos os tipos, isso é um outro problema, dificultando o trânsito, e além de tudo, a velocidade das águas. Quando chove, a enxurrada leva tudo. Então, leva casa, leva moto, leva carro, leva pessoa, leva tudo que tem dentro de casa, tudo para o rio. E aí o volume aumenta porque o rio está raso, porque nós tiramos as matas ciliares. E nós estamos na proximidade do rio, passando por cima da legislação. Que os rios, existem alguns termos legislativos, já nas nossas leis, que protegem o rio. Para você ter uma ideia, para os amigos terem uma ideia, o rio que tem 10 metros de leito, ele tem que ter aproximadamente 30 metros de área de mata ciliar de proteção, podiam ser áreas agricultáveis. Área de mata ciliar e em seguida áreas agricultáveis. O arroz, que naquela região lá, por exemplo, tem plantação de arroz, presença de água, bom volume de água, então áreas agricultáveis, mas nas grandes cidades, para ter a prainha, para ter o jet ski, para ter a moto, para ter um hotel maravilhoso onde você não precisa andar para chegar na prainha do Rio, ou na prainha da Lagoa dos Patos, ou em outras lagoas aí pelo Brasil afora e pelo mundo. Então o conforto do homem, o conforto de nós, seres humanos, é maior do que o nosso desejo em equilíbrio com o meio ambiente. Esse é o grande problema. Então, gente, qual seria a solução para isso, já que nós desrespeitamos essas bacias hidrográficas, essas bacias? Ao longo, médio e longo prazo, nós afastarmos esse fantasma das enxurradas. O que é que nós precisamos fazer? Essas são as causas, né? Fizemos as causas, estamos vivendo as consequências e agora nós precisamos criar soluções. Ah, mas é muito fácil a solução. Não, não é fácil. O problema é tão grande, é tão sério, que chega a ser uma grande patologia, uma doença, da mais grave possível. Então, se nós criamos toda essa situação, todo esse quadro negativo, que acabou com muita gente, vai acabar ainda, por aí pelo Brasil e pelo mundo, o que é que nós devemos fazer? Recuperar nossas bacias hidrográficas. Não tem outro caminho. A harmonia, hoje, especialmente hoje, dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente, a gente traz essa mensagem, atendendo aqueles amigos que queriam ouvir um pouco do que a gente pensa, do que a gente enxerga enquanto problemática, e dizer que o rio
não deve ser retificado, não devem ser retificados. As lagoas têm que ter suas matas ciliares, e os rios suas matas ciliares. Seus afluentes com suas matas ciliares, porque eles também recebem carga e trazem para aterrarmos os rios, aterrarmos as lagoas, né? Temos essa condição de não ter profundidade para receber as chuvas. Essa é a reparação que nós temos que ter, evitar o assoreamento dos rios, dos leitos de água. Então, essa seria a recuperação. E o rio que eu falei aqui, a legislação. 10 metros de rio então 30 metros. Ah, tem 20 metros, vamos para 40 metros. Ah, tem 100 metros de rio, tem 100 metros de leito, 100 metros, vamos para 500 metros. O homem desvaloriza para valorizar a vida, o homem desvaloriza as margens do rio, as áreas de mata ciliar que podem ser agricultáveis, ou ele desvaloriza para valorizar, ou nós vamos sofrer, então, área de 100 metros 500. Parece uma utopia? Os alunos na sala, quando a gente fala, ou quando alguém a gente conversa, diz que parece uma utopia isso. Será que nós temos coragem, determinação, respeito pela vida e pelo meio ambiente para chegarmos a isso? Cumprimos essa tabela ambiental que existe em toda a cidade, existe no Brasil, existe aí nos acordos mundiais. Será que nós podemos fazer isso? Então, esse é o caminho. E afastando as cidades. Dar uma margem de segurança para as cidades, para que nossas construções de novas cidades sejam revistas. Como é que nós queremos nossas casas? Como é que nós queremos? Né? Nossas casas devem ser como? Como é que serão nossas ruas? Essa pavimentação, toda a nossa área, toda a praça pavimentada. O efeito esponja, como é que vai funcionar? Como é que o nosso solo vai apodrecer? Ele vai ficar compactado como está compactado. As enxurradas vão acontecer com mais volume, com mais força, e nossas vidas vão ser levadas juntas. Não vai acabar aquela cena de grandes avenidas e grandes ruas, levando aquele povo, levando os carros, morrendo crianças, famílias inteiras dentro dos carros, sendo arrastados. Se o nosso modelo de rua talvez não seja o melhor, temos que colocar na pauta de discussão. O que é que nós queremos como solução para esses problemas? Então é isso, gente. É isso. Enlarguecer mais as ruas, fazer curvas, cidades diferentes, asfaltadas ou solo para funcionar. O que eu diria para finalizar essa nossa participação é que a bacia hidrográfica, de onde você mora, tem que estar na pauta de discussão. O meio ambiente tem que ser rediscutido e com realizações. Não só discussão, só promessas financeiras aí pelo mundo afora, só encontro onde na TV, na mídia, aparecem líderes em todo o mundo e os recursos não chegam ou talvez não são aplicados onde deveriam. Vamos recuperar nossas bacias hidrográficas. Nossas bacias hidrográficas nos dão a condição de viver em harmonia. Mas nós esquecemos esse quesito. Harmonia, respeito. Respeito à vida, respeito ao meio ambiente. Viva o meio ambiente. São palavras de Ulisses Cavalcante.